Bom dia, hoje nós iremos continuar o livro de Jó dos capítulos 11 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Espírito Santo e nos abençoa com a Tua Palavra, para que possamos cada dia mais sermos formadas por essa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11. Discurso de Sofar. Então Sofar de Namaate tomou a palavra nesses termos: ficará sem respostas o que fala muito? Terá razão o grande falador? Tua loquacidade fará calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes, minha opinião é a verdadeira, sou pura aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria, que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu. Que podes tu fazer? É mais profunda que os infernos. Que podes tu saber? É mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade, presta atenção. Diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo e um asno tornar-se criatura humana. Se voltares teu coração para Deus e para ele estenderes os braços, se afastares de tuas mãos o mal e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha, serás estável, sem mais nenhum temor, esquecerás daí por diante as tuas penas, como aquelas que passaram, será apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que meio-dia, as trevas se transformarão em aurora. Terás confianças e ficarás cheio de esperança, olhando em volta de ti, dormirás tranquilo, repousarás sem que ninguém te inquiete, e muitos acariciarão o teu rosto. Porém os olhos dos maus serão consumidos, para eles nenhum refúgio, e não terão outra esperança, senão em seu último suspiro. Capítulo 12. Resposta de Jó. Jó tomou a palavra nesses termos: sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como vosso, e não sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus, para que ele lhe responda: sim, zombo do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade, assim pensam os felizes. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja, as tendas dos bandidos gozam de paz, e segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão, e às aves do céu, elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe, quem foi a mão de Deus que fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo que vive e o sopro de vida de todo o gênero humano, não discerne o ouvido as palavras como o paladar discerne o sabor da comida? A sabedoria pertence aos cabelos brancos e a longa vida confere a inteligência. Em Deus reside a sabedoria e o poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém aqui o solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se a soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência, ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços e torna-se juízes estúpidos. Ele desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda. Ele faz os sacerdotes andar descalços e abate os poderosos. Ele tira palavras mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos anciãos. Ele derrama desprezo sobre os nobres e afrouxa as cintas dos fortes. Ele põe o claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele torna grandes as nações e os destrói, multiplica os povos e depois os suprime. Ele tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos no deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas, privados da luz, tropando como um ébrio. Capítulo 13. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que sabeis, eu também o sei, pois não vos sou inferior em nada, mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar,
Com Deus é que eu desejaria discutir, pois vós não sois mais que impostores, não sois senão curandeiros que não prestam para nada. Se pudesses guardar silêncio, seríeis considerados sábios. Escutai, pois, a minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar. Para defender a Deus, ireis dizer mentiras? Será preciso enganar-lhes em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos e vos ostenteis em ser seus advogados? Não seria bom que ele vos examinasse? Ireis enganá-lo como se engana uma pessoa qualquer? Ele não deixará de vos castigar se tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade não vos atemorizará. Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são como provérbios de cinza, vossas defesas são obras de barro. Calai-vos, deixai-me. Quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacera minha carne como os meus dentes, ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar. Assim mesmo, defenderei minha causa diante dele, isso já será minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai bem meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa e sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de tua face. Afasta de mim a tua mão e põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim e eu te responderei, ou então falarei eu e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que escondes de mim a tua face? E por que me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha carregada pelo vento ou perseguir uma palha seca? Pois queres ditar contra mim sentenças amargas e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade. Queres prender os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés. E ele se gasta como um pau pichado, como tecido devorado pela traça. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abre os olhos e o chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número dos seus meses e fixado um limite, ele não ultrapassará. Afasta dele os teus olhos e deixa-o, até que acabe o seu dia como operário. Para a árvore a esperança, cortada, pode reverdecer e seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecida na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água reverdece e distenderá ramos como uma planta nova. Mas, quando o homem morre, fica inerte. O mortal expira, e o que é feito dele? As águas podem faltar nos lagos, o rio pode secar e sumir. Assim o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu ele não despertará, jamais sairá de seu sono. Quem me dera que me escondesse na região dos mortos, ao abrigo, até que tua cólera tivesse passado, e me fixasse um limite em que te lembrasse de mim? O homem, uma vez morto, porventura tornará a viver? Todo o tempo de meu combate eu esperaria até que me viessem substituir. Tu me chamarias e eu te responderia. Estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e observa todos os meus pecados. Tu selastes como numa bolsa os meus crimes, pusestes um sinal sobre as minhas iniquidades. Mas a montanha desmorona e cai, e o rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, o aluvião leva a terra móvel. Assim aniquilas a esperança do homem. Tu o pões por terra, e ele se vai embora para sempre. Tu o desfiguras e o expulsas. E sejam seus filhos honrados, e ele não sabe. Sejam eles humilhados, mas ele não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre, e sua alma só se lamenta por ele. Capítulo 15. Segunda sessão de discursos. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos. Porventura, responde um sábio como se falasse ao vento e enche de ar o seu ventre? Defende-se ele com argumentos fúteis e com palavras que não servem para nada? Acabarás destruindo a piedade, reduzes a nada o respeito devido a Deus.
É a tua iniquidade que inspira teus discursos e adotas a linguagem dos impostores. É a tua boca que te condena e não eu. São teus lábios que dão testemunho contra ti mesmo. Acaso és o primeiro homem que nasceu e fostes tu gerado antes das colinas? Assististe porventura ao conselho de Deus e monopolizastes a sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos? Que aprendestes que não nos seja familiar? Há entre nós também anciãos e escarnecidos, muitos mais avançados em dias do que teu pai. Fazes poucos casos das consolações divinas e das doces palavras que se são dirigidas. Por que te deixas levar pelo impulso de teu coração? E o que significam esses maus olhares? É contra Deus que ousas encolerizar-te e a tua boca profere tais discursos? Que o homem, para que seja puro, pode ser justo o que nasce de mulher? Nem mesmo em seus santos Deus confia, nem os céus são puros a seus olhos. Quanto menos um ser abominável e corrompido, um homem que bebe iniquidade como água. Ouve-me, vou instruir-te, eu te contarei o que vi, aquilo que os sábios ensinam, aquilo que seus pais não lhe ocultaram. A eles somente foi dada a terra, e no meio dos quais não tinha penetrado estrangeiro algum. Em todos os dias de sua vida o mal é atormentado, o ânus do opressor só em número restrito. Ruídos terrificantes ressoam-lhe os ouvidos, no seio da paz lhe sobreveio o destruidor. Ele não espera escapar das trevas, está destinado à espada. Anda vagando à procura de pão, mas onde? Ele sabe que o dia das trevas está a seu lado. A tribulação e a angústia vêm sobre ele, como o rei que vai para o combate, pois estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Investiu contra ele com a cabeça levantada por trás da grossura de seus escudos, cobriu de gordura o seu rosto e deixou a gordura juntar-se sobre seus rins. Habitou em cidades isoladas, em casas que foram abandonadas, destinadas a se tornarem ruínas. Mas não se enriquecerá, nem os seus bens resistirão, não mais estenderá sua sombra sobre a terra. Não escapará das trevas, o fogo queimará seus ramos, e sua flor será levada pelo vento. E não se fina a mentira, ficará prisioneiro dela, pois a mentira será sua recompensa. Suas ramagens secarão antes da hora, seus ramos não tornarão a ficar verdes. Como a vinha sacudirá seus frutos verdes, e como a oliveira deixará cair a flor, pois a raça dos ímpios é estéril, e um fogo devorará as tendas dos corruptos. Quem concede o mal gera infelicidade, e é o engano que amadurece em seu seio. Capítulo 16. Resposta de Jó. Jó respondeu então nesses termos: Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes, sois todos uns consoladores importunos. Quando terá fim essas palavras atiradas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar como vós, se estivesses no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Meu Deus me extenuou, estou aniquilado. Toda sua tropa me pegou. Minha magreza tornou-se testemunho contra mim, ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue, ele range os dentes contra mim, meus inimigos aguçam os olhos sobre mim. Abre a boca para me devorar, bate-me na face para me ultrajar, rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos, joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz, ele de repente me esmagou. Segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços, tornou-me como seu alvo. Suas setas voam em volta de mim, ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando meu fel por terra. Abre-se-me brecha sobre brecha, ataca-me como um guerreiro. Cozi um saco sobre minha pele e rolei minha fronte ao pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar e a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos e minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus e meus olhos choram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante. Pois meus anos contados se esgotam
e eu entro numa vereda onde não passarei de novo. Capítulo 17. Meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro, e sou de fato cercado de zombadores, e meus olhos velam por causa de seus ultrajes. Se tu mesmo a minha calção, junto a ti, pois quem ousará bater em minha mão? Pois fechastes o seu coração em inteligência, por isso não os deixarás triunfar. Há quem convide seus amigos a partilha enquanto desfalecem os olhos de seus filhos. Ele me reduziu à zombaria do povo, como aquele em cujo rosto se cospe. Meus olhos se escurecem de tristeza, e todo o meu corpo não é mais que uma sombra. As pessoas retas estão espantadas e o inocente se irrita contra o ímpio. O justo, entretanto, persiste no seu caminho, e o homem de mãos puras redobra de coragem. Mas vós todos voltai e vinde, pois não acharei entre vós nenhum sábio. Meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados, frustraram-se os projetos do meu coração. Fazem da noite dia, a luz da manhã é para mim como trevas. Deverei esperar? A região dos mortos é a minha morada. Preparo meu leito no local tenebroso. Disse ao sepulcro, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, minha esperança? E a minha felicidade, quem a entrevê? Descerão eles comigo à região dos mortos? Afundaremos junto ao pó? Capítulo 18. Segundo discurso de Bildade. Bildade de Suás disse então nesses termos: quando acabarás de falar a esmo? Terás a sabedoria de nos dizer depois, porque nos considera como animais? E por que passamos por estúpidos a teus olhos? Tu, que te rasgas em teu furor, por tua causa a terra ficará abandonada e o rochedo mudará de lugar? Sim, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo cessará de alumiar. A luz obscurece na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos antes firmes serão encurtados, e seus próprios desígnios os farão tropeçar. Seus pés se prendem numa rede, e ele ainda anda sobre malhas. A armadilha agarra seu calcanhar, e ao sapão o aperta. Uma corda se esconde em terra para pegá-lo, e uma armadilha longe da vereda. De todas as partes temores o amedrontam e o perseguem passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele, e a infelicidade está alerta ao seu lado. A pele de seu corpo é devorada, o filho mais velho da morte devora-lhe os membros, é arrancado da tenda onde se sentia seguro, levaram-no ao rei dos terrores. Podes estabelecer-se em tua tenda, que não mais existe? O enxofre é espalhado em seu domínio, por baixo suas raízes secam, e por cima seus ramos definham. Sua memória apaga-se na terra, nada mais lembra de seu nome na região. É arrojado da luz para as trevas, e é desterrado do mundo. Não tem descendente nem posteridade em sua tribo, nem sobrevivente algum em sua morada. O ocidente está estupefado com sua sorte, e o oriente treme diante dela. Eis o que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhece a Deus. Capítulo 19. Resposta de Jó. Jó respondeu então nesses termos: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por 10 vezes me ultrajastes. Não vos envergonhais de me insultar? Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vos quiserdes levantar contra mim, convencendo da minha ignomínia, sabei que foi Deus que me afligiu e me cercou com sua rede. Se clamo violência, ninguém me responde. Levanto minha voz e não há quem me faça justiça. Ele fechou meu caminho para que eu não possa passar, e espalhou trevas pelas minhas veredas. Despojou-me da minha glória, tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu-me por inteiro e pereço, ele desenraizou minha esperança como uma árvore. Acendeu a sua cólera contra mim, tratando-me como um inimigo. Suas milícias se concentraram, construíram aterros para me assaltarem, e acamparam em volta de minha tenda. Meus irmãos foram para longe de mim, e meus amigos de mim se afastaram. Meus parentes, meus íntimos desapareceram. Os hóspedes de minha casa esqueceram-se de mim. Minhas servas olham-me como um estranho. Sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo e ele não responde, apesar de suplicá-lo com minha própria boca.
Minha mulher tem horror de meu hálito, sou repugnante a meus próprios filhos. Até as crianças caçoam de mim, quando me levanto, troçam de mim. Meus íntimos me abominam, e até aqueles que eu amava voltam-se contra mim. Meus ossos estão colados à minha pele e é a minha carne, e fujo com a pele de meus dentes. Compadecei-vos de mim, compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne? Quem dera se minhas palavras pudessem ser escritas, quem dera fossem elas consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei que meu vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que moverá isso, da minha própria carne verei Deus. Eu mesmo contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim, pois se dizes, por que o perseguimos e como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Temei o gume da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus, e sabereis que há uma justiça. Capítulo 20, o último de hoje, segundo discurso de Sofar. Sofar de Naamate falou nesses termos: é por isso que meus pensamentos me sugerem uma resposta, e estou impaciente por falar. Ouvi queixas injuriosas, foram palavras vãs que respondem a meu espírito. Não sabes bem que em todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, o triunfo dos ímpios é breve e a alegria do perverso só dura um instante? Ainda mesmo que sua estatura chegasse até o céu e sua cabeça tocasse as nuvens, com o seu próprio esterco ele perecerá para sempre. Aqueles que tinham visto indagarão, onde ele está? Como um sonho ele voará e ninguém mais o encontrará. Ele desaparecerá como uma visão noturna. O olho que o viu já não mais o verá, e não mais verá antes sua morada. Seus filhos deverão indenizar os pobres, e suas mãos restituir suas riquezas. Seus ossos que estão cheios de vigor juvenil deitam-se com ele no pó. Se o mal lhe foi doce na boca, ele a escondeu debaixo da língua. Se o saboreou e não o abandonou, mas o conservou na sua garganta, esse alimento se transformará em suas entranhas e se converterá interiormente em fel de áspides. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus as fará sair do seu ventre. Sugava veneno de áspides e a língua de víbora o matará. Não mais verá correr os riachos de óleo, nem as torrentes de mel e de manteiga. Vomitará seu ganho sem poder engoli-lo e não gozará o lucro de seu comércio. Porque maltratou, desamparou os pobres e roubou uma casa que não tinha construído. Por sua avidez é insaciável, não salvará o que lhe era mais caro. Nada escapava à sua voracidade, por isso que sua felicidade não há de durar. Em plena abundância sentirá escassez, e todos os golpes de infelicidade caem sobre ele. Para encher-se o ventre, Deus desencadeia o fogo de sua cólera, fazendo chover a dor sobre ele. Se escapa diante da arma de ferro, o arco de bronze o transpassa. Um dardo sai de costas, um aço fulgurante sai do fígado, o terror desaba sobre ele. Todas as trevas ocultas lhe serão reservadas. Um fogo que o homem não acendeu o devora, e consome o que sobra em sua tenda. Os céus revelarão sua culpa, e a terra se levantará contra ele. Uma torrente arrastará sua casa, será levada no dia da cólera divina. Tal é a sorte que Deus reserva ao ímpio, tal é a herança que Deus lhe destina. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.